Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo das parábolas. Só, gente, que a gente não vai falar de parábola todo sábado, não, porque senão fica muito cansativo, né? Nós precisamos começar a conversar outras coisas, né? E vocês também podiam até dar umas dicas, né? Agora eu coloco no Instagram, aliás, no YouTube, no Instagram não, no YouTube, depois eu coloco esse vídeo no YouTube, então quem for assistir lá, pode comentar e pode dar sugestões de temas, o que é que vocês querem saber com relação à doutrina espírita, sim, ao mundo espiritual, a essa relação do mundo espiritual com o mundo material, qualquer assunto. Qualquer assunto, não tem esse negócio de dizer, isso não é assunto para se falar. Não, assunto para não se falar no rádio é coisas que de baixo teor moral, né? Isso a gente não vai falar. Mas a gente vai dar início hoje com essa parábola. É uma parábola que quase ninguém fala, né? Ela não é muito comentada. Primeiro que é uma parábola pequititita, né? Então, como eu falei para vocês, eu ando pesquisando Rodolfo Caligares, Caibá Schutter e Humberto Rodo. E eu achei algumas convergências dele. Não divergências, mas convergências. Mas a cada um de acordo com o seu jeito. Que é como Humberto fala. Humberto fala o seguinte, que as parábolas, as pessoas vão entender, compreender e falar delas, certo? Comentá-las, interpretá-las, de acordo com o seu grau já de conhecimento. Aí ele até cita, quem só tem 20% de condições de raciocínio, de conhecimento, porque precisa, para interpretar as parábolas, você precisa de um conhecimento mais amplo. Você não pode ficar só no Evangelho, porque no Evangelho é a parábola, né? Jesus explica? Não. Ele fala porque a parábola já é uma história contando. Mas depois é que ele ia comentar alguma coisa com os apóstolos dele, né? Mas com a multidão, não. Nem tampouco com os fariseus, nem saduceus, nem escribas, principalmente nem com os romanos, né? E aí ele diz que cada um, dentro desse seu contexto de conhecimento, de entendimento, funcionando a mente com o coração, vai então interpretar as parábolas de acordo com isso. Eu acho interessante e concordo com ele plenamente. A forma como eu interpreto uma parábola, eu só vou usar para exemplificar, para esclarecer, de acordo com o conhecimento que eu já tenho, uma vivência, com os estudos, as pesquisas, não é? As observações, porque as observações, gente, é muito bom, né? Porque você fica observando determinadas coisas que acontecem e aí você tira umas conclusões muito boas de acordo também com o seu conhecimento. Então, isso é o que a gente vai fazer, tentar fazer hoje aqui, né? Eu vou ler a parábola para que vocês conheçam, talvez vocês não tenham tido acesso a essa parábola, porque, como eu falei, quase ninguém comenta. As parábolas mais conhecidas é a do semeador, a das virgens é conhecida, mas também não tão comentada, né? A do filho pródigo é muito comentada, dos dois irmãos, que também vai no mesmo caminho, a semente de mostarda, são conhecidas porque faz parte justamente, porque às vezes a pessoa está fazendo um estudo e ali eles citam, né? Mas essa quase sempre não é muito bem
divulgada. E hoje aqui a gente vai divulgar, viu, gente? A gente vai conhecer. Então, fala assim, ela inicia assim, é parábola da rede. Rede de pescar. Aquela rede que o pescador pega e joga no mar. Aí diz assim, ó, finalmente o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. Veja só, apanhou peixes de todas as espécies. Mas será que vai ser aproveitado todos esses peixes? Aí quem já viu uma pesca, eu pelo menos já presenciei pescas e acho interessante, porque é isso que os pescadores fazem com os peixes. Veja bem, ele diz assim, depois de cheia, os pescadores puxam-na para a praia e sentados põem uns cestos e colocam nesses cestos os bons e deitam fora ou jogam fora. Muitas vezes devolve até o mar, né? Principalmente quando são peixes pequenos, que eles são peixes que ficam grandes, eles pequenos eles jogam ao mar. Quando os pescadores são realmente zelosos, né? Conscientes, né? Que precisamos preservar para poder ter mais tarde. Mas muitas vezes eles jogam fora mesmo, ou então alguém por ali vem pegar aqueles peixes pequenininhos, aqueles caranguejozinhos que vêm, porque vem de tudo na rede, vem os sargassos, vem tudo. Aqui ele está falando que puxou a rede e veio peixes bons e peixes ruins. Humberto Hulder disse que lá onde ele fez uma pesquisa sobre essa parábola, tem dizendo bonitos e feios, certo? Peixes bonitos e peixes feios. Aqui diz bons e ruins. No de Caibar diz peixes bons e maus. Veja que eles usam, mas tudo dá no mesmo, não é? O bonito é bonito, o feio é feio. O bom é bom, o mal é mal. E o mal, o bom é bom e também é ruim. Tem os ruins, né? Tem os bons e os ruins. Ele diz assim, assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Gente, aí a gente vai começar a dar uma analisinhazinha nessa. Eu não vou usar nem as palavras de Rodolfo Caligares. Vou falar de acordo com o que eu entendi que eles três falaram, né? Porque aqui eu não estou para dizer que essa religião é assim, essa religião é assado, não. Eu quero falar aqui e esclarecer. Um ponto aqui é o seguinte: bons e ruins, ou bons e maus. Será que quando a gente diz que uma pessoa é boa, ela realmente é boa? Olha a pergunta. Será que quando a gente diz que uma pessoa é ruim, ela é realmente ruim? É bom a gente também entender isso. Como é que a gente percebe que uma pessoa é boa? Principalmente não é quando desencarna, né? O pessoal fala, mas ele era tão bom, fazia tanto pelas pessoas, né? Ou então era mau, não se preocupava com ninguém, ou não dizia nada, mas nem tem religião, nem sequer religião ele tem. Nunca se fez notar nenhuma crença. Muitas vezes diz assim,
é ateu ou ateia, né? Mas esse que é ateu ou ateia, muitas vezes, pratica o bem verdadeiro. Às vezes aquele que a gente considera bom, porque as obras dele são vistas, é um filantropo, vamos dizer assim, né? É uma pessoa que ajuda os outros. Mas vamos analisar desses dois pontos. Tem os que ajudam as pessoas, são sempre solícitos, mas buscando recompensa futura. Não só recompensa daqueles mesmos que ele ajudou, mas também recompensa no céu, quando desencarnar, ou quando passar pelo fenômeno da morte. Não, eu vou fazer isso aqui, eu vou dar de comer ali aquele povo, eu vou acudir ali, porque quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou ter um cantinho bom para mim. Eu vou ser bem recebido, porque muitas vezes uso até a palavra caridade, porque usei da caridade. Tudo bem. É muito bom a caridade, você ajudar o outro. Mas o que vai contar aqui no mundo espiritual para realmente você ter esse título de bom é com qual intenção você fez, você ajudou o outro, você deu de comer ao outro, entendeu? Deu de beber ao outro. É com que intenção? Então, você precisa fazer o bem por fazer. Fazer o bem porque você já despertou dentro de você essa luz. Sabe que luz é essa? A luz do amor. A luz do amor que Jesus disse, fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a você. Amar o teu irmão como você se ama. Então, é preciso que a gente entenda isso. E os maus são aqueles que não fazem nada. Muitas vezes têm a oportunidade de fazer e não fazem. Por quê? Por puro egoísmo. Porque dizem assim, eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu, é problema do governo. Veja bem, assistência social é problema do governo? É. O governo tem obrigação de cuidar daqueles que não têm, dos excluídos. Só que tem muito governo que não está nem aí para isso, certo? Ele quer mais juntar para ele e a família. Veja bem. Então é preciso a gente entender isso, o que é bom, o que é ser bom e o que é ser mal, porque o mal a gente já sabe, não é? Mas tem aquele que aos nossos olhos, por conta de crença, de religião, de gênero, de raça e tantas outras coisas, que a gente acha que é ruim. Por quê? Porque a gente tem esse olhar com aquela pessoa. Então a gente classifica ele como ruim. Mas se a gente for pesquisar, investigar a vivência dessa criatura, que nós não aceitamos por conta dos nossos preconceitos, vocês vão ver que elas se comportam mais de acordo, como vamos dizer, com a lei do amor. Eu não estou falando nem religião aqui, gente. Com a lei do amor, que é a religião do universo, mais do que aquele que tem uma crença, que tem isso, que frequenta igreja, que não sei o quê, que faz as coisas por puro interesse, para depois ficar batendo no peito, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu beneficiei isso, beneficiei aquilo. Então, este aí
Não vai para o sexto não, gente. Aí você diz assim, mas ele não fazia o bem? Sim, fazia. Ele não vai ser igual aquele que não faz de jeito nenhum. Mas também não vai para o sexto não, porque o sexto significa, gente, essa separação, que também é uma separação que não é, vamos dizer assim, não é para sempre. Por quê? Porque a lei divina, ela é una, é imutável. Mas tem uma lei que chama lei do progresso. E essa lei do progresso cria oportunidades para aquele que era mau, que não fez, que não compreendeu a importância de executar a lei do amor, ter novas oportunidades. Então aqui, os que vão para o sexto são aqueles que vão ser acolhidos no mundo espiritual, vão ter novas oportunidades cada dia mais, já compreendem um pouco o sentido da vida. Quando eu falo da vida, é a vida espiritual nossa, a partir do momento em que Deus nos criou, né? E também conhece já, entende também o que é a vida material. Porque muitas vezes as pessoas acham que a vida material é ruim. Não, a vida material é boa, mas vai ser de acordo com o teu uso, com o encaminhamento que você dá, né? Então aqui vai ser assim, deixa eu falar de uma outra forma. Eu sempre falo aqui do livre-arbítrio. O livre-arbítrio está dentro da lei, justamente a lei de liberdade, que é uma lei divina, sagrada também. Só que o pessoal quer fazer, em vez de lei de liberdade, que é lei de libertinagem. Não é. É lei de liberdade. A liberdade é o quê? Você tem o direito, todos nós, bons e maus, nós temos o direito de escolher, certo? Escolher. Essa liberdade de escolher se chama livre-arbítrio. O mundo espiritual interfere no nosso livre-arbítrio? Não, mas às vezes sim. Porque, veja bem, às vezes ele diz assim, não, eles vão respeitar o livre-arbítrio. Mas às vezes você já é um espírito num processo evolutivo, já bom, tem boas obras, porque as obras justificam a sua fé, viu, gente? Fé sem obra é cega. Então, você muitas vezes tem espíritos que conviveram com vocês em outras existências e lhes ama muito e vê o seu progresso. Até o próprio mundo espiritual vê o progresso que você está fazendo. E muitas vezes você toma uma decisão que não é muito legal, que você vai passar pelos perrengues, vamos dizer assim. Então, eu acredito que o mundo espiritual pode intervir. Veja bem, intervir como? Dizer, não vai fazer isso não, não sei o quê. Não. Ele pode intervir lhe inspirando, lhe intuindo um outro caminho, uma outra decisão, uma outra escolha. Veja como é simples. Mas é preciso que você se faça merecedor. E como é que eu vou me fazer merecedora dessas benesses do mundo espiritual? Sendo um espírito reencarnado, cumpridor das leis divinas, em todos os setores que eu atuar, que eu vivenciar. Eu não posso ser uma pessoa praticante das leis divinas se eu me ocultar, se eu for conivente com coisas erradas. Então, é preciso ter o quê? Aquele olhar, aquele ouvir, né? Do bom senso.
o bom senso para viver de acordo com as leis divinas. Muitas vezes a gente não consegue colocar em prática tudo aquilo que está nas leis, porque ainda vivemos no mundo, vamos dizer, de expiação e provas como o planeta Terra. E as energias aqui e as pessoas que nós convivemos ainda nos influenciam muito, né? Tem pessoas que influenciam tanto que manipulam o outro. E o outro se deixa manipular não por obediência, mas por falta de maldade. Que é aí onde está. Os grandes manipuladores manipulam as pessoas que não têm maldade dentro de si. Então eles manipulam para que as pessoas se comportem de acordo com o que eles querem. Veja aí se você não está fazendo isso. Eu passei 45 anos sendo manipulada. E olha que eu tenho conhecimento. Mas a questão é que a maldade dentro de mim não existe. Eu lhes digo isso. Então eu jamais ia desconfiar. Podia até ter uns lancezinhos assim, que eu dizia, mas será que está acontecendo isso ou aquilo? Mas eu tirava da minha mente. Por quê? Porque eu colocava no meu dia a dia o Evangelho de Jesus. Não julgueis para não ser julgado. A lei de causa e efeito. Não medir, com a mesma medida que tu medires, tu serás medido. Então, isso fazia com que a minha maldade dentro de mim, se eu tivesse, fosse totalmente anulada, porque eu colocava em prática. Ainda coloco hoje, graças a Deus. Não me arrependo, não me maldigo porque fui manipulada. Por quê, gente? Porque não fez mal a mim. Fez mal a quem me manipulou. Olha só como é. O mal foi o outro. O outro foi quem fez mal. Ele não se ele pensou em fazer mal a mim, que eu acredito que não, era mais para preencher o ego dele, mas ele fez muito mal a ele, não é? Então eu tenho que ter só misericórdia por ele, né? Compaixão, né? Porque agora eu não posso dizer assim, mas eu perdoei. Tudo bem, perdoei. Mas isso, quando você perdoa uma pessoa, isso não tira dela a responsabilidade pelo que ela fez, não. Ela vai ter que responder, porque existe essa lei. Lei de causa e efeito. Que Jesus fala no Evangelho. A cada um segundo as suas obras. Se as suas obras forem maus, você vai ter que passar por perrengue mais perrengues, né? E vai sofrer, porque você não está preparado ainda para enfrentar essas dificuldades. Então, aqui, a questão aqui, essa separação, é uma separação para que Jesus utiliza para que a gente entenda que nós somos filhos de Deus. E que, portanto, precisamos nos comportar de acordo com as leis divinas. E então, quem se comporta de acordo com as leis divinas, na sua essência, na sua profundidade, no seu dia a dia, são esses peixes bons. Mas quem se vivencia o quê? Na aparência, usando máscara, sendo hipócrita, são peixes ruins. Agora, veja bem, a lei divina é muito sábia. Muitas vezes a gente não entende. Às vezes a gente quer ter mais razão do que Deus. Mas por que Deus fez isso? Mas por que Deus deixa que aconteça isso? Tá tudo certo, cada um está dentro do seu processo, certo? Então, as pessoas que ainda vivem nessa ilusão de que tirando vantagens aqui, passando a perna ali, né? Mentindo aqui, mentindo ali. Hoje a gente está vendo aí, provocando guerras, desavenças, mortes.
essas pessoas, mesmo assim, como esses peixes ruins, elas vão ter oportunidade de se tornarem peixes bons. A lei divina é maravilhosa por isso. Porque a lei de causa e efeito, ela está regida também, dentro do contexto geral, da lei do amor, da justiça e da caridade. É isso que eu acho fantástico na doutrina dos espíritos, esse conhecimento que foi trazido para nós através do mundo espiritual, porque não há uma condenação eterna, não. E não há também aquele negócio desses anjos ser aqueles seres que foram criados já bons, já iluminados, não. Esses que as pessoas chamam de bons, de anjos, são espíritos que conseguiram fazer a sua caminhada evolutiva e se saíram bem. Conseguiram colocar em prática as leis divinas na sua vivência, através de várias outras existências, porque a gente não consegue colocar as leis divinas numa só existência. Por isso que é difícil um pouco a gente evoluir, porque não dá tempo, gente. 80 anos, 90 anos é muito pouco, né? Apesar de que a gente vai para o mundo espiritual e lá também tem a oportunidade de evoluir, claro, certo? Mas por conta da ignorância da maioria dos espíritos que passam pelo fenômeno, as pessoas que passam pelo fenômeno da morte vai para o mundo espiritual pela ignorância, acha que vai dormir o sono eterno, outros que vão para o inferno, vão queimar, vão sofrer, não. Quando ele fala aqui nessa fornalha, veja bem, não é a fornalha de inferno, é a fornalha da consciência. Porque esses peixes ruins vão ser jogados fora nessa fornalha de quê? As consciências. Eles vão ter que passar por novas experiências e muitas vezes com muita dor e ranger de dentro, com muito sofrimento. Então até sábado, se Deus quiser.